Diziam que eu estava jogando minha vida fora por casar com um cara que plantava milho. Meu pai me olhou no altar com pena. Minha mãe nem veio ao casamento. Tudo porque eu escolhi um homem simples que vivia de plantar e colher. Mas quando a colheita do meu marido bateu recorde nacional, e adivinha onde eles apareceram? Na nossa porta pedindo empréstimo. Vocês não fazem ideia do que é crescer numa família onde o sucesso é medido pelo tamanho da conta bancária e pela marca do carro na garagem. Quando terminei a faculdade de pedagogia, já tinha um futuro traçado. Dar aulas numa escola particular cara, casar com um médico ou advogado, ter filhos que frequentariam os melhores colégios. Era o roteiro perfeito da família de classe média alta, que sempre sonhou em ser elite de verdade. Só que a vida tinha outros planos. Conheci Carter numa feira orgânica no centro da cidade. Ele estava vendendo os vegetais mais bonitos que já vi na vida, com aquele sorriso sincero de quem realmente ama o que faz. Usava uma camisa simples, jeans surrado e botas de trabalho. Nada que chamasse a atenção da minha família, mas algo em seus olhos me fez parar. Conversamos por 2 horas naquela primeira tarde. Ele me contou sobre a fazenda que herdou do avô, sobre como estava revolucionando as técnicas de plantio, sobre os sonhos de expandir a produção orgânica. Falava com uma paixão que eu nunca tinha visto em nenhum dos caras de terno que meus pais tentavam me empurrar. Começamos a nos encontrar escondido. Eu inventava desculpas para ir até a fazenda. Mentia sobre onde estava passando os fins de semana. Pela primeira vez na vida, me sentia viva de verdade. Carter me mostrou um mundo completamente diferente, onde o sucesso não era medido por cifras, mas pela qualidade do que você produzia, pelo impacto positivo que causava. Quando finalmente contei para minha família sobre o relacionamento, a reação foi exatamente o que eu esperava. Só que pior. Meu pai ficou em silêncio por longos minutos antes de perguntar o que Carter fazia da vida. Quando respondi que ele era agricultor, vi o desapontamento se espalhar pelo rosto dele como uma mancha de óleo. Minha mãe foi mais direta. Disse que eu estava jogando minha vida fora, que tinha potencial para muito mais do que me enterrar no meio do nada com um homem que vivia de plantar milho. Usou exatamente essas palavras. Como se a agricultura fosse uma profissão menor, como se alimentar pessoas fosse menos nobre do que vender casas caras para gente rica. A pressão aumentou conforme nosso relacionamento ficou mais sério. Jantares familiares se tornaram interrogatórios sobre meus planos de carreira. Tia e prima. E faziam comentários passivo-agressivos sobre como eu estava desperdiçando minha educação. Meu pai chegou a oferecer dinheiro para Carter, sugerindo que ele deveria me deixar ir para o meu próprio bem. Foi nessa época que minha irmã mais nova, Madison, começou a namorar Brandon. Ele era tudo que minha família queria. Advogado formado numa universidade de prestígio, trabalhava numa firma de Wall Street, dirigia um BMW e usava relógios que custavam mais do que a renda anual de muitas famílias. Imediatamente se tornou o filho que meus pais nunca tiveram. As comparações eram constantes e cruéis. Em cada reunião familiar, Brandon era exaltado como o exemplo de sucesso, enquanto Carter era tratado como uma vergonha que eu precisava superar. Minha mãe chegou a sugerir que eu estava passando por uma fase rebelde e que logo voltaria ao bom senso. Quando Carter me pediu em casamento, numa tarde dourada na fazenda, com o sol se pondo sobre os campos de milho que ele cultivava com tanto carinho, eu disse sim sem hesitar. Sabia que estava escolhendo uma vida diferente, mais simples, mas também mais autêntica do que qualquer coisa que minha família podia oferecer. A notícia do noivado foi recebida com um silêncio gelado. Minha mãe imediatamente começou a planejar maneiras de me convencer a desistir. Chegou a marcar consultas com psicólogos, argumentando que eu estava tendo um surto. Meu pai tentou uma abordagem mais prática, oferecendo pagar minha pós-graduação se eu terminasse o noivado. A preparação para o casamento foi um pesadelo. Minha família boicotou cada decisão, desde o local da cerimônia até o menu do jantar. Queriam que eu casasse numa igreja da cidade, com uma festa cara num hotel de luxo. Quando insisti em fazer tudo na fazenda, com comida orgânica produzida por Carter e decoração simples, foi como se eu tivesse anunciado que estava me juntando a um culto. O dia do casamento chegou, e minha mãe simplesmente não apareceu. Enviou uma mensagem no celular da minha prima dizendo que não podia assistir eu destruir minha vida. Meu pai veio, mas ficou sentado no fundo, com cara de enterro, como se estivesse assistindo a um funeral em vez de uma celebração. Carter estava lindo no altar, com um terno simples, mas elegante, e aquele sorriso que me fazia esquecer de todo o drama familiar. Nossos votos foram sinceros e emocionantes. Ele prometeu me apoiar em todos os meus sonhos, e eu prometi construir uma vida de significado ao lado dele. A festa foi pequena, mas calorosa. Os amigos de Carter, a maioria agricultores e pessoas simples da região, nos receberam com um carinho que eu nunca tinha sentido na minha própria família. Dançamos até tarde, rimos, comemos a comida mais gostosa do mundo e celebramos o início de uma nova vida. Nos meses seguintes, o isolamento da minha família se intensificou. Pararam de me convidar para jantares, esqueceram do meu aniversário, e quando eu ligava, as conversas eram frias e cheias de indiretas sobre minhas escolhas erradas. Era como se eu tivesse morrido para eles. Enquanto isso, Madison e Brandon se casaram numa cerimônia grandiosa que custou mais de $100 mil. Minha mãe postou milhares de fotos nas redes sociais, exibindo cada detalhe da festa como se fosse a coroação de uma princesa. Brandon foi oficialmente adotado como o filho perfeito que sempre quiseram. Eu me concentrei em construir minha nova vida. Consegui trabalho numa escola rural, onde podia fazer a diferença na educação de crianças que realmente precisavam. Carter e eu transformamos a fazenda num pequeno paraíso, produzindo alimentos orgânicos de qualidade excepcional e vivendo de forma sustentável. Durante 3 anos, vivi num mundo paralelo ao da minha família. Ouvia através de conhecidos em comum sobre as conquistas de Brandon, suas promoções, os investimentos bem-sucedidos, as viagens caras. Minha família fazia questão de espalhar esses sucessos como se fossem medalhas de guerra contra minhas escolhas. Carter, por outro lado, trabalhava silenciosamente na fazenda. Ele tinha projetos que eu não entendia completamente, passava horas no computador depois do trabalho na terra, recebia visitas de pessoas importantes que vinham conhecer nossas técnicas de plantio. Quando eu perguntava sobre esses visitantes, ele dizia que eram apenas parceiros interessados em agricultura sustentável. Nossa vida era simples, mas feliz. Acordávamos com o nascer do sol, tomávamos café da manhã com ovos das nossas galinhas e leite fresco. Carter me ensinava sobre as plantas,
sobre os ciclos da natureza, sobre como cada estação trazia suas próprias lições. Eu descobri uma paz que nunca soube que existia. Nas tardes de domingo, quando outras famílias se reuniam, Carter e eu caminhávamos pelos campos, planejando melhorias, sonhando com o futuro. Ele falava sobre expandir a produção, sobre técnicas inovadoras que estava desenvolvendo, sobre um impacto maior que podíamos causar. Eu acreditava em cada palavra, mesmo sem entender completamente a dimensão dos seus planos. A reviravolta começou numa manhã de terça-feira, quando recebi uma ligação desesperada da minha prima. Brandon tinha sido preso. Esquema de lavagem de dinheiro. Dezenas de milhões de dólares. Investigação federal. A firma dele estava sendo investigada há meses. E ele estava no centro de tudo. As notícias se espalharam rapidamente. Brandon, o genro perfeito, o orgulho da família, estava nas primeiras páginas dos jornais como um criminoso de colarinho branco. Tinha usado sua posição para facilitar transações ilegais, esconder dinheiro sujo e fraudar clientes. O império que minha família tanto admirava era construído sobre mentiras e crimes. Madison entrou em pânico. Todas as contas foram congeladas. A casa foi confiscada. Os carros apreendidos. Em questão de dias, ela passou de esposa de um advogado bem-sucedido para mulher de um criminoso sem um centavo no nome. Meus pais, que tinham investido suas economias em alguns dos esquemas de Brandon, também perderam quase tudo. Durante semanas, acompanhei o desdobramento do escândalo pelas notícias. Brandon não admitia culpa. Insistia que era apenas um funcionário seguindo ordens superiores. Sua defesa era patética, tentando transferir responsabilidade para todos ao redor. Mas as evidências eram esmagadoras. E ele foi condenado a 15 anos de prisão. Foi então que minha família lembrou que eu existia. A primeira ligação veio num sábado à tarde. Minha mãe, com a voz quebrada, pedindo para conversarmos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, que precisava de ajuda para pagar as contas básicas. Perguntou se Carter e eu podíamos emprestar algum dinheiro, só até ela se reestabelecer. Senti uma mistura de raiva e tristeza. 3 anos de silêncio. 3 anos sendo tratada como uma decepção. E agora eles vinham pedir ajuda exatamente para as pessoas que desprezaram. Disse que precisava conversar com Carter antes de dar qualquer resposta. Meu pai ligou no dia seguinte, mais direto, como sempre. Explicou que tinham perdido muito dinheiro com os investimentos de Brandon, que a situação estava crítica. Sugeriu que vendêssemos parte da fazenda para ajudar a família. Disse que era nossa responsabilidade moral apoiar os pais numa situação difícil. A audácia me deixou sem palavras. Eles que tinham rejeitado minha vida, meu marido, minhas escolhas, agora queriam que sacrificássemos nosso patrimônio para salvá-los das consequências de confiarem no genro criminoso. Era como se os últimos anos de desprezo nunca tivessem acontecido. Madison apareceu na fazenda numa quinta-feira à tarde, dirigindo um carro emprestado, com cara de quem não dormia há semanas. Estava irreconhecível. A mulher que sempre se gabava da vida luxuosa, agora parecia derrotada e desesperada. Implorou para que eu a ajudasse. Disse que os filhos dela estavam sofrendo com uma mudança drástica de vida. Senti pena dela, mas também uma raiva profunda. Onde estava essa humildade quando ela ria das minhas escolhas? Onde estava essa necessidade de família quando eu fui excluída por 3 anos? Disse que lamentava a situação, mas que não tinha condições de ajudar financeiramente. Foi quando Carter chegou em casa e mudou tudo. Ele ouviu pacientemente Madison explicar a situação, fez algumas perguntas sobre as perdas financeiras da família, e depois pediu para falar comigo em particular. Fomos para a varanda, onde ele me contou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre nossa vida. Carter não era apenas um agricultor. Ele era o fundador e CEO de uma empresa de tecnologia agrícola, avaliada em 42 milhões de dólares. A fazenda era, na verdade, um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde ele criava e testava inovações em agricultura sustentável. As visitas misteriosas eram de investidores, cientistas e funcionários do governo interessados em suas patentes. Nos últimos 3 anos, enquanto minha família me desprezava por casar com um simples plantador de milho, Carter estava revolucionando a agricultura americana. Ele tinha desenvolvido sistemas de irrigação que economizavam 80% da água, técnicas de plantio que triplicavam a produtividade sem agrotóxicos, e métodos de preservação do solo que estavam sendo adotados nacionalmente. A empresa dele tinha contratos com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, parcerias com universidades de prestígio, e estava expandindo internacionalmente. Carter tinha deliberadamente mantido um perfil baixo, preferindo focar no trabalho do que na publicidade, mas sua influência no setor era enorme. Enquanto eu processava essas informações, Carter revelou algo ainda mais chocante. Brandon tinha descoberto sobre a empresa há 2 anos, através de contatos na área de investimentos. Em vez de me contar ou apoiar nossa família, ele havia apostado contra a empresa de Carter, convencido de que ela faliria. Brandon usou informações privilegiadas e dinheiro de clientes, incluindo as economias dos meus pais, para fazer investimentos arriscados contra a empresa do meu marido. Ele estava tão certo de que a agricultura era um setor ultrapassado, que apostou fortunas contra nossa suposta vida simples e sem futuro. A ironia era devastadora. Enquanto minha família me desprezava por escolher um homem que plantava milho, esse mesmo homem estava construindo um império que geraria mais riqueza e impacto positivo do que Brandon jamais sonhara. E o genro perfeito havia literalmente apostado contra nosso sucesso. Naquela noite não consegui dormir. Ficei pensando em todos os jantares onde fui humilhada, todas as vezes que Carter foi tratado como inferior, todos os momentos em que minha família me fez sentir vergonha das minhas escolhas. Agora eles vinham pedir ajuda exatamente para as pessoas que desprezaram. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe e marquei um encontro. Ela chegou à fazenda com meu pai, ambos visivelmente desconfortáveis por estar no lugar que juraram nunca visitar. Vinham com esperança nos olhos, provavelmente imaginando que a filha pródiga finalmente os salvaria. Preparei um café da manhã simples, com produtos da nossa fazenda. Eles comeram em silêncio, claramente impressionados com a qualidade dos alimentos, mas ainda relutantes em admitir qualquer coisa positiva sobre nossa vida. Meu pai comentou que a propriedade estava bem cuidada, como se fosse uma concessão dolorosa. Depois do café, comecei a conversar sobre a situação de Brandon. Perguntei se eles realmente não sabiam sobre os esquemas ilegais, se nunca suspeitaram de nada. Meu pai insistiu que Brandon era íntegro, que provavelmente foi enganado pelos sócios.
Minha mãe disse que às vezes pessoas boas se envolvem em situações ruins por ingenuidade. Foi então que contei sobre as apostas contra a empresa de Carter. Sobre como Brandon havia usado as economias deles para tentar lucrar com nosso suposto fracasso. Sobre como ele conhecia nossa situação financeira real. E mesmo assim escolheu nos sabotar enquanto fingia ser um genro perfeito. A expressão dos meus pais mudou gradualmente de esperança para confusão. E depois para horror. Começaram a entender que tinham sido manipulados não apenas por Brandon, mas por suas próprias arrogâncias e preconceitos. Que tinham escolhido apoiar um criminoso enquanto rejeitavam uma filha que estava construindo algo genuinamente valioso. Minha mãe tentou se defender, dizendo que eles não podiam saber. Que Brandon parecia confiável. Meu pai argumentou que a aparência dele era enganosa. Que qualquer um seria enganado. Mas eu não estava interessada em desculpas. Queria que eles entendessem a profundidade do que tinham feito. Expliquei como me senti durante 3 anos sendo tratada como uma decepção. Como Carter, um homem íntegro e brilhante, foi desrespeitado simplesmente por não usar terno. Como eles escolheram status sobre substância, aparência sobre caráter, e como essa escolha os levou exatamente onde estavam. Meu pai ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse que talvez tivessem se precipitado em seus julgamentos, que talvez Carter fosse diferente do que imaginavam. Mas ainda não conseguia admitir que estava completamente errado, que tinha desperdiçado 3 anos de relacionamento com a filha por puro preconceito. Minha mãe foi mais resistente. Insistiu que suas preocupações eram legítimas, que qualquer mãe se preocuparia com uma filha casando com alguém fora do seu círculo social. Disse que eles apenas queriam o melhor para mim, que não podiam prever que Carter era mais do que aparentava. Percebi que nunca receberiam um pedido de desculpa sincero. Nunca assumiriam completamente a responsabilidade por me afastar da família. Sempre haveria uma justificativa, uma explicação que os protegesse de admitir que estavam fundamentalmente errados sobre tudo. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Disse para meus pais que não podia ajudá-los financeiramente. Não porque não tivesse condições, mas porque não podia recompensar 3 anos de desprezo com generosidade. Expliquei que eles tinham feito uma escolha clara de valores, e que agora precisavam viver com as consequências dessa escolha. Meu pai ficou vermelho de raiva. Disse que eu estava sendo vingativa, que família devia apoiar família independentemente de problemas passados. Argumentou que eles eram meus pais e mereciam meu apoio na velhice. Mas eu respondi que pais também têm responsabilidades com os filhos, e que eles abdicaram dessas responsabilidades quando me rejeitaram. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel, que estava punindo eles por tentarem me proteger. Mas eu não estava interessada em manipulação emocional. Tinha aprendido nos últimos anos que amor verdadeiro não é condicional, não depende de status ou aprovação social. Acompanhei meus pais até o carro, observando eles saírem da propriedade pela última vez. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por perder definitivamente a família que sempre sonhei ter, mas alívio por finalmente fechar um ciclo de toxicidade e decepção. Nas semanas seguintes, recebi várias ligações de parentes tentando me convencer a ajudar meus pais. Tias, primos, amigos da família, todos com a mesma mensagem. Eu estava sendo egoísta. Família era sagrada. Deveria perdoar e esquecer. Mas nenhum deles conseguia explicar por que eu deveria ser generosa com pessoas que nunca foram generosas comigo. Madison tentou algumas outras abordagens. Veio com as crianças numa tarde, claramente esperando que eu não resistisse aos apelos inocentes dos sobrinhos. Depois tentou chantagem emocional, dizendo que nossos pais estavam ficando doentes de preocupação. Finalmente tentou raiva, acusando-me de ter me tornado arrogante e vingativa com o sucesso. Nada funcionou porque eu tinha encontrado algo que minha família nunca conseguiu me dar: paz interior. Viver com Carter me ensinou que relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, apoio incondicional e amor genuíno, não em status, dinheiro ou aprovação social. Carter nunca pressionou sobre minha decisão de cortar laços com a família. Ele me apoiou silenciosamente, oferecendo conforto quando eu me sentia triste, mas respeitando minha autonomia para tomar decisões difíceis. Era exatamente o tipo de parceiro que eu sempre precisei, mas que minha família nunca conseguiu valorizar. 6 meses depois, tomei uma decisão que selou definitivamente meu rompimento com o passado. Carter e eu criamos uma fundação para apoiar jovens de famílias rurais que querem seguir carreiras na agricultura sustentável. Transferimos a propriedade da fazenda para essa fundação, garantindo que ela nunca pudesse ser vendida ou dividida. A fundação recebe dezenas de candidatos por ano, jovens brilhantes e apaixonados que são desencorajados por suas famílias a seguir carreiras rurais. Oferecemos bolsas de estudo, mentoria e oportunidades de trabalho na nossa empresa. É nossa forma de garantir que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Cada jovem que apoiamos é uma vitória contra o preconceito que quase destruiu minha vida. Cada projeto bem-sucedido é uma prova de que valor real não se mede por aparências ou status social. Cada inovação que desenvolvemos é um testemunho do poder de escolher substância sobre superficialidade. Hoje, 3 anos depois de cortar laços com minha família, vivo a vida mais plena que já experimentei. Carter e eu expandimos a empresa para 12 estados, criamos tecnologias que estão mudando a agricultura mundial e construímos um legado que vai muito além do dinheiro. Às vezes recebo notícias sobre minha família através de conhecidos. Meus pais se mudaram para um apartamento pequeno, vivem de aposentadoria e ajuda de parentes. Madison trabalha como recepcionista, criando os filhos sozinha enquanto Brandon cumpre sua sentença. Nenhum deles jamais admitiu publicamente que estava errado sobre minhas escolhas. Não sinto prazer com o sofrimento deles, mas também não sinto culpa por minha decisão. Aprendi que algumas pontes precisam ser queimadas para que possamos construir estradas melhores. Que algumas famílias são tóxicas demais para merecer lealdade incondicional. Que amor verdadeiro às vezes significa dizer não. Carter continua sendo o homem mais íntegro que conheço. Nunca se gabou de ter provado minha família errada. Nunca usou nosso sucesso para humilhar quem me humilhou. Ele simplesmente continuou sendo ele mesmo. Trabalhador, visionário e genuinamente preocupado em fazer a diferença no mundo. Nossa vida é exatamente o que imaginei naquele primeiro dia na feira orgânica. Autêntica, significativa e construída sobre valores sólidos. Acordamos cada manhã sabendo que nosso trabalho importa, que estamos construindo algo maior do que nós mesmos, que nossa história é uma prova de que, às vezes, as melhores escolhas são aquelas que os outros não conseguem entender.
E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.